bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Faremos hoje uma entrevista que eu acho muito importante no dia a dia da clínica e para a população em geral, que é sobre nódulos tiroidianos. É uma doença comum, frequente e muitas vezes preocupa, né, em relação à malignidade ou não da doença e como que nós devemos fazer o acompanhamento. Eu convidei uma pessoa que é meu amigo pessoal, que é o professor Dr. Celso Ubirajara Frigrulli. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço, ele é formado na USP, ele fez residência na USP e doutorado na USP. Vive dando aulas em congressos, já foi professor e tem uma larga experiência em cirurgias de tireoide aqui no Brasil. Então, obrigado por você ter vindo, Celso. Eu que agradeço a presença aqui, vindo aqui no seu programa de sucesso, né? Não, mas você sabe que o sucesso, na verdade, é engraçado. Uma das coisas importantes são os convidados que têm trazido assim, novidades e têm falado numa linguagem bem bacana e orientado as pessoas. Eu acho que essa prestação de serviço que a gente tem feito tem trazido bastante resultados, a gente está tendo um feedback, pessoas agradecendo, fazendo perguntas e até pediram para que eu falasse sobre esse tema. Que então, bom. Por isso que você está aqui com a gente. Que bom, obrigado. E vai vir mais, viu? Obrigado pelo convite. Então vamos lá, vamos conversar. Para que serve a tireoide e onde é que ela fica, Celso? Então a tireoide é uma glândula conhecida por ter um formato que lembra uma borboleta, ela fica na base do pescoço e ela é a produtora de um hormônio que de certa forma controla todo o nosso metabolismo. Então quando ela tem algum tipo de problema, ela pode produzir esse hormônio a mais ou a menos e a pessoa procurar o clínico, o endócrino, o ginecologista, com queixas específicas. Olha, eu estou emagrecendo, eu estou nervoso, tenho um tremor, ou o oposto, eu estou engordando, estou cansado, estou deprimido. E baseado nessas queixas, o clínico, o endócrino, até o cardiologista, acabam investigando a tireoide para saber se existe esse principal problema, que é a alteração do funcionamento dela. É acelerador ou breque? Exatamente, ou está elétrico demais ou está devagar demais. Então você já falou algumas coisas para nós que seriam, que eu ia fazer a próxima pergunta para você. As disfunções, parte da clínica, basicamente é isso, mas também tem mais algumas coisinhas, né? Cabelo, unha... Como eu falei, esses hormônios eles agem em todo o corpo, né? Na pele, na musculatura, no coração, então dependendo da pessoa, acaba tendo um quadro clínico variado, unha, cabelo, pode ressecar, pode cair mais, mas o público em geral, o que ele sempre pergunta para a gente é: a tireoide engorda? Né? Então geralmente é aquela tireoide em que o funcionamento está aquém do normal, a pessoa retém mais líquido, ganha um pouquinho de peso, e aí isso acaba chamando a atenção. As mulheres, que são as pessoas que mais têm problemas de tireoide, acabam associando o ganho de peso com a tireoide. Não é verdade, né? Sempre, mas é o começo para se fazer fatores, né? A investigação por parte de qualquer clínico, né? Aí, Celso, me diga uma coisa. Aí eu cheguei lá no consultório, vim com a queixa, olha, estou engordando, estou ficando devagar, meu metabolismo está esquisito. E que exames que você pede, além do exame físico? No exame físico você já vê algumas coisas. Aí que exame que você pede, de imagem de sangue? Então, basicamente, o exame físico ele serve para você ver se a tireoide está aumentada de volume, se ela contém nódulos, ela fica, como eu falei, na base do pescoço, e ela é aderida à traqueia. Então, toda vez que o paciente engole alguma coisa, vai tomar água, ele percebe a tireoide subir e descer no exame físico, basicamente visualizando. Então, o próprio companheiro, marido, esposa, pode perceber que há um aumento daquela região. Então, quando ele nos procura, a gente visa encontrar esse aumento, perceber se nesse aumento existe algum nódulo que pode aparecer dentro da tireoide, e nos exames laboratoriais a gente procura investigar o funcionamento. Então, basicamente, para funcionamento, a gente pede os exames dos hormônios, né, o T4, que é o hormônio produzido na tireoide, e o TSH, que é a resposta que o organismo, digamos assim, dá ao nível do T4 produzido pela tireoide, e nós utilizamos um outro exame, que é o ultrassom, para confirmar o tamanho da tireoide e a presença desses possíveis nódulos encontrados ao exame físico. Entendi.
Me diga uma coisa, por que aparece nódulo e quais são os diagnósticos diferenciais? Tem cistos, nódulo benigno, nódulo maligno. Por que aparece nódulo na tireoide, Celso? Então, a grande causa do aumento e do surgimento de nódulo na tireoide era uma deficiência da ingestão de iodo. Então, a pessoa comia com pouco iodo, e isso provocava, a longo prazo, um aumento do tamanho da tireoide. Desde a década de 60, a legislação brasileira obriga o nosso sal de cozinha a ser iodado. Então, de certa forma, esse tipo de patologia tiroidiana, aqueles pescoços com papo, né? Aqueles bossos grandes, né? Pessoas do interior, mineiros, por exemplo, é um local do Brasil que tinha uma incidência muito grande, né? Então, esse tipo de patologia diminuiu muito, tá? E hoje em dia a gente está vendo o oposto, né? Todo mundo come fast food, então todo mundo come mais sal. O sal é iodado, todo mundo ingere mais iodo. E isso acaba causando o oposto, acaba aumentando doenças inflamatórias na tireoide, como a tireoide de Hashimoto, e isso também pode causar alterações hormonais e pode causar também, na evolução da doença, o surgimento de nódulos. Boa. E, Celso, se eu tenho alguém na família que tem, por exemplo, uma mãe, ela tem que se preocupar se ela teve algum problema de câncer de tireoide, para a filha também vai ter, não vai ter? Como é que você orienta isso? A presença de aumento da tireoide em nódulo, como é uma coisa muito frequente, a gente não costuma ficar imaginando que tem um componente genético para tal. Mas quando você tem o diagnóstico de malignidade, então, e você tem uma história familiar, olha, meu avô teve, meu pai teve, meu tio teve um determinado câncer da tireoide, que é o mais comum, que é o tal do carcinoma papilífero, então você acaba inferindo que a família tem um risco maior e acaba pedindo para os outros parentes de primeiro grau, todo mundo fazer pelo menos um ultrassom da tireoide de tempos em tempos, para ver se não vai desenvolver a doença. Existe um outro tipo de câncer da tireoide, que chama carcinoma medular da tireoide, que ele é originário de uma outra célula que fica dentro da tireoide, chamada célula C, e esse câncer ele já tem uma outra característica. Pelo menos 25% das pessoas que apresentam esse tipo de tumor têm um componente genético, têm um marcador genético. Isso a gente consegue fazer exames para mostrar que ele tem um marcador genético. E a partir do momento que você encontra isso, você acaba pesquisando nos outros parentes de primeiro grau o mesmo marcador genético. E a presença desse marcador genético acaba fazendo com que você faça o tratamento, muitas vezes antes de ele desenvolver precocemente, antes de ele desenvolver uma doença mais avançada. E, Celso, fora isso, esses fatores genéticos, você falou, tem algum risco de... Quais são os riscos que levam a pessoa a ter mais câncer de tireoide? O fator sabidamente conhecido é a irradiação. Então, aquela população que vivia perto de Chernobyl, em Fukushima, onde houve os 2 acidentes nucleares, aquela população, depois de um certo tempo, em Chernobyl, depois de 4 anos, houve um pico de aparecimento de câncer papilífero da tireoide. Isso estava relacionado com a idade da pessoa. Quanto mais jovem e quanto mais tempo de exposição em radiação, aumentava a frequência nessa população de aparecimento de câncer de papilífero de tireoide. Foi a partir daí que se identificou uma mutação nesse grupo de pacientes que conduzia, então, ao aparecimento desse tumor. Boa. Quem trabalha na radiologia, quem faz muitos exames radiológicos como tomografia... Teoricamente, a irradiação é o causador, mas a quantidade de irradiação nesses pacientes que vão ao dentista, que fazem tomografia, é muito menor. Sim. Então, para não ficar com medo. Eu acho que você não tem que ficar com medo. Tá. E, Celso, aí você explicou o que é a clínica de uma pessoa que tem alteração de tireoide. Existe alguma clínica específica de quem tem câncer de tireoide? Então, na realidade, a gente acaba fazendo o diagnóstico de câncer de tireoide porque a gente encontrou o nódulo palpável no seu exame físico do clínico, do cardiologista, quer dizer, não do tem ginecologista. Clínica. Não tem clínica. O ultrassom ele vai dar informações para a gente de suspeitas desse nódulo. Então, o nódulo que é irregular, o nódulo que tem microcalcificação,
o nódulo tem uma vascularização maior central, são características que fazem com que você suspeite disso ao ultrassom, tá? E chegue até o diagnóstico. É claro que esses nódulos, quando eles ficam posicionados na tireoide, principalmente na periferia da tireoide, periferia eu quero dizer, a parte posterior da tireoide existem estruturas nobres. Um nervo que a pessoa usa o nervo para poder falar, o esôfago, que é uma estrutura onde passa a comida, a traqueia, onde a pessoa respira. Então, se o nódulo se posiciona próximo a essas estruturas, é maligno, sai da tireoide, ele pode invadir essas estruturas. Então, um paciente que chega no consultório com nódulo de tireoide rouco, aí sim você pode suspeitar que aquele nódulo seja maligno, que esteja invadindo o nervo que permite a pessoa falar. Então você acaba fazendo um diagnóstico indireto, você acaba percebendo que o nervo não está funcionando adequadamente e aí você confirma que o nódulo é maligno. Mas isso é a minoria dos pacientes. A maioria dos pacientes é ao contrário. Simplesmente você fez um exame para triar o nódulo e aí você faz o diagnóstico de maligno. Aí tem aquela história do Tirades, né? É isso? O Tirades, na realidade, essas características que eu falei, regularidade, vascularização, presença de calcificação, áreas mais líquidas ou áreas mais sólidas, todas essas informações dado notas e essas notas compõem o Tirades. Então, o Tirades nada mais é do que uma avaliação por nota feita por um ultrassonografista que ele dá a impressão dele. Olha, nota 2, 3, ele está inferindo para a gente que ele acha que é benigno, 5, ele acha que é maligno, e 4, que ele não conseguiu identificar com certeza a situação do nódulo. Mas não é só isso, né? Quem avalia o nódulo tem que olhar para a imagem e fazer a sua opinião, né? Então, lesões subcapsulares, lesões que a ultrassom aparentam que estão saindo da tireoide, invadindo o músculo ou indo para a região dos nervos, são nódulos que você acaba suspeitando e acaba solicitando um tipo de biópsia para confirmação se é benigno ou maligno. Então, a biópsia guiada por ultrassom é uma que você falou agora. Tireoglobulina também você pede? Não, a tireoglobulina não é um exame utilizado para diagnóstico de malignidade. Tireoglobulina é uma proteína produzida pela tireoide. Essa proteína ela pode estar aumentada por um quadro infeccioso, ela pode estar aumentada por uma tireoidite. Então, o fato dela estar mais elevado não necessariamente significa malignidade. Aquele outro tumor que eu comentei com você, que é o medular da outra célula, a célula C, esse não, ele particularmente ele produz uma substância que é a calcitonina. Então, os doentes, você pode dosar a calcitonina no pré-operatório, na avaliação de um nódulo, e se a calcitonina está elevada, muito provavelmente o nódulo é o tal do carcinoma medular. Um cálcio e fósforo, né? O Celso, e tinha um negócio antigamente que você pedia, você lembra se o nódulo era quente ou frio? Existe coisa, a gente está confessando a idade da gente. Não, então, existe isso ou não? Uma das primeiras avaliações de nódulo de tireoide, década de 40, foi dar iodo radioativo para o paciente e o iodo radioativo mostrar a sua distribuição no nódulo. Então, o nódulo que não captava muito iodo, você dizia que ele era frio, tá? Que ele não tinha função. Então, naquela época, nódulo que não tem função deve ser maligno. Operava-se todo o nódulo frio. O nódulo que pegava o iodo, ele era considerado quente, significava que aquele nódulo deveria estar produzindo muito hormônio, então ele deveria ser uma doença benigna produtora de hormônio, essa doença chama doença de Plummer, então aquele nódulo não era maligno. Isso na década de 40, 50. O ultrassom foi aparecer na década de 70, 80. E a punção na década de 80 para 90. Então, o que você está vendo é a evolução da avaliação tiroidiana. Então, hoje, você pegou o nódulo suspeito no ultrassom, fazemos a biópsia. Faz a punção. E hoje, a única indicação formal para você fazer uma cintilografia, um mapeamento com iodo no pré-operatório, é se o paciente tem um hipertireoidismo. Porque aí você vai utilizar aquilo para saber se é um nódulo quente, tá, que é a tal da doença de Plummer, que está produzindo o hormônio em excesso, ou se a tireoide inteira vai captar o iodo e ela como um todo está produzindo aquele hipertireoidismo, que é uma outra doença chamada doença de Graves. Boa, interessante.
E fala a prevalência desse câncer, é mais comum em homem, mais comum em mulher? Qual que é a faixa etária disso? Em números, nódulo de tireoide, de uma forma geral, é muito mais frequente em mulheres do que em homens. Então, aí depende da casuística, né? 8:1. Tal. E aí, quando você investiga malignidade nessa população, homem tem uma frequência de malignidade até um pouquinho maior. Então, em termos absolutos, mulher continua tendo mais câncer do que homem. Agora, a pergunta, vou fazer uma pergunta capciosa para você. Eu gosto de fazer essas perguntinhas. Assim, quando aparece nódulo de tireoide em homem, é mais preocupante do que em mulher? Não, você se preocupa mais porque a frequência de nódulos em homem é menor. Por esse motivo. Mas o risco não é maior de câncer. O diagnóstico de maligno é no mesmo, né? O que importa é a característica do nódulo, a ultrassom, tal, a posição para você tomar uma decisão. Vou fazer punção, não vou, tá? E existe na realidade um outro conceito que é o conceito prognóstico, né? Quem tem câncer de tireoide, existiam critérios de sexo, por exemplo, o homem tem um pior prognóstico do que a mulher. E existia também um conceito de idade. Então, antigamente, a idade que se considerava era 45 anos, hoje a gente considera 55. Pessoas acima de 55 têm um risco de ter uma doença mais avançada do que uma pessoa abaixo de 45. Entenda de uma outra forma. Pessoas mais jovens, o desenvolvimento do nódulo é mais lento. E pessoas mais velhas, o desenvolvimento é mais rápido. Mas a gente também tem que fazer um parêntese. Pessoas abaixo de 20 anos não tem que ter nódulo na tireoide. Então, quando tem, você suspeita, você fica mais preocupado com a malignidade. E câncer em pessoas abaixo de 20 anos, comumente você encontra mais disseminação para linfonodos cervicais. Então, é muito importante quando você tem o diagnóstico de câncer de tireoide, em qualquer faixa etária, em qualquer sexo, homem ou mulher, 20, você fazer no pré-operatório, além da avaliação ultrassonográfica da tireoide, a avaliação ultrassonográfica do pescoço todo. Porque esse ultrassom pode indicar que já existe metástase linfonodais, você vai precisar fazer a biópsia desse linfonodo para confirmar que é a metástase, para aí você decidir a extensão do seu tratamento cirúrgico. Tá, Celso, vamos lá. Então, se eu tenho um nódulo benigno, eu fui te procurar no consultório, o que você fala para mim? Volta aqui, daqui? Se o nódulo é benigno, é pequeno, a gente faz um acompanhamento, aí depende muito de médico para médico, mas talvez um ultrassom anual. Se o nódulo é benigno, mas ele está crescendo ou ele já é muito volumoso, ele pode apertar as estruturas da vizinhança, traqueia, esôfago recorrente, e o paciente te trazer queixas clínicas. Olha, para comer determinadas comidas eu não tenho uma deglutição adequada, eu tenho que mudar a posição do pescoço para a comida descer, eu tenho que tomar líquido, né? Você vai imaginar que ele tem um megaesôfago junto e é só a tireoide. E a mesma coisa a traqueia. Dependendo da posição que ele deita, aquele nódulo volumoso, 4, 5 centímetros, ele pode comprimir a traqueia e o paciente naquela posição ter um desconforto, uma tosse, um pigarro, uma falta de ar. Aí geralmente o paciente vira de lado, aquilo passa. Ele volta para aquela posição de novo, em decúbito horizontal, ele tem um problema de novo. Entendi. E se for um nódulo maligno, qual que é a condução? Uma vez aí você falou que é o benigno, vai fazer acompanhamento. Maligno, o que eu faço? O tratamento clássico do carcinoma de tireoide, o bem diferenciado papilífero, sempre foi a tireoidectomia total, o iodo radioativo e tomar o hormônio para fazer uma diminuição do TSH. Tá? Isso é o tratamento clássico lá na década de 70, 80. De lá para cá, houve uma mudança no tratamento, então cada vez menos a gente está indicando iodo radioativo, a gente acaba indicando iodo radioativo naquelas situações em que você tem uma histologia desfavorável, ou que o tumor é muito grande, ou que o tumor já tem metástase, ou que o tumor está extravasando a tireoide, né? Invadiu alguma estrutura próxima.
E em relação ao tumor primário, é um outro dilema, porque, por exemplo, no Japão, 2 hospitais específicos no Japão, a incidência de câncer de tireoide é muito comum. Então, 2 hospitais no Japão propuseram há 20 anos, 30 anos, passar a acompanhar esses pacientes. Então, nódulos menores de 1 centímetro no meio da tireoide, com grande margem de segurança, eles só faziam ultrassons seriados. E eles mostraram nessa população desses 2 hospitais que existia uma evolução do nódulo, uma metastatização pequena. Segundo os japoneses, aquilo poderia permitir você fazer uma vigilância ativa nesses pacientes. Isso é uma coisa muito útil, principalmente naqueles pacientes idosos. Paciente idoso que tem um risco cirúrgico muito grande, isso é uma prática que pode ser feita. Tá? Agora, no paciente jovem, os japoneses mesmos já mostraram que, economicamente falando, depois de um certo ponto, e aí depende do trabalho, 14 anos, 16 anos, sai mais caro você acompanhar do que você tratar. Então, isso faz com que você possa oferecer para o seu paciente, que tem um tumor pequenininho, bem localizado, fazer uma vigilância ativa por um certo período. Olha, eu quero engravidar, olha, eu estou com problema de férias, eu não tenho dinheiro nesse momento, posso adiar por um pouco? Pode. Tá? A outra opção, é uma opção mais nova ainda, uma opção que apareceu na Coreia. Tá? Você sabe que as coreanas, elas adoram o lado estético, né? Aliás, lá em casa todo mundo vê as novelas coreanas, eu não sei na sua casa, mas não é verdade? Não é? E as moças são todas bem arrumadas, maquiadas, o pescoço não pode ter incisão. Então, lá na Coreia é o local que surgiu tecnologia para tratamento da tireoide. Então, no começo, como não podia ter incisão no pescoço, eles começaram a ter acessos por outros locais. Então, acessar a região do pescoço pela mama, pela axila, tá? Utilizando tanto robô, quanto a mesma técnica de pinças de laparoscopia, por exemplo, para alcançar a região da tireoide. E mais recentemente, eles começaram a tratar as questões estéticas com radioablação. Então, ele coloca uma agulha no nódulo, emite uma irradiação, então aquele nódulo volumoso, você usando a radioablação, ele pode diminuir os sintomas da compressão. E mais ultimamente, nos últimos anos, eles estão tentando fazer isso com tumores pequenos. O grande problema disso é que só tem um trabalho na literatura, que é um trabalho chinês, que fez uma prova. Ele tratou os tumores com ablação, operou o doente e foi ver o que acontecia com a área ablada. E ele mostrou que 75% dos doentes continuavam com a doença lá. Então isso está evoluindo, não existem outros controles. Eu digo que a pessoa que faz esse tipo de tratamento tem que fazer um controle interno. Será que eu queimei e destruí tudo? Porque se eu não queimei e não destruí tudo, isso vai recidivar lá na frente. E a hora que eu descobrir, tá, pode ser que o tratamento seja mais extenso do que o tratamento hoje proposto. A gente usa muito isso para metástases hepáticas, para alguns casos, e a gente tem resultados bacanas, mas tem o tamanho do nódulo, tem toda a intensidade que você tem que fazer e os exames. E os resultados são bem bacanas, evitam cirurgias de grande porte. Eu posso fazer cirurgias combinadas com ablação para tirar menos fígado. Então, são tecnologias que vão avançar. Agora, o robô, eu cheguei a participar de algumas coisas, eu acho um pouquinho demais, né? Eu acho que, principalmente, os riscos que você tem de lesões de áreas nobres são maiores. Né? A cirurgia clássica de tireoide... Eu acho que a estética não pode superar o bom senso. Eu também concordo com você, mas assim... Existe doente para tudo, né? Aquele doente que não pode ter incisão no pescoço, ele faz qualquer coisa para não ter incisão. Existe aquele doente que não quer jamais fazer cirurgia nenhuma. E existe aquele doente que depende de cada um, o minimalista e o maximalista da doença de base. Agora, eu só queria lembrar você da tireoide, que a tireoide deu, né? A técnica que a gente usa até hoje para fazer uma tireoidectomia, ela rendeu ao primeiro cirurgião um prêmio Nobel. Então ele padronizou a técnica é a mesma até hoje,
É uma técnica segura, uma cirurgia rápida, é uma cirurgia em que você aborda facilmente a região da tireoide, tá? É uma cirurgia que tem uma quantidade de risco muito pequena, comparada a você fazer por uma via distante. Então, se você vai fazer pela boca, ou se você vai fazer pelo pescoço, ou por outro lugar, o colega tem que estar muito bem treinado, tá? E ele tem que mostrar para mim que os riscos da cirurgia dele são equivalentes àquela que a gente já faz há muito tempo, num volume muito maior. Perfeito. Celso, mas assim, uma coisa que todo mundo fala assim, olha, dos cânceres que nós costumamos ver, principalmente comparado do aparelho digestivo, é um câncer menos mortal. Isso. Isso é verdade? É verdade. Na realidade, eu estou falando isso até para que as pessoas que nos assistam entendam que não deve deixar de fazer o tratamento, não mas também não é uma... Quando você faz o diagnóstico num tumor pequeno, você faz um tratamento adequado, a probabilidade dele ficar curado não, a probabilidade dele morrer disso é 0. Tá? Geralmente o paciente... evolui bem. Mas existe, se mesmo naquele paciente pequenininho, que o tumor é pequenininho, bem localizado, existe um risco de recidiva. Então, dependendo do tumor, 4%, 5%, a recidiva pode ser na própria tireoide, se você não remove ela toda, ou ela pode ser em algum linfonodo no pescoço, por exemplo. Então, todo paciente que trata de um câncer de tireoide, ele precisa fazer um acompanhamento adequado com o endócrino ou com o cabeça-pescoço, para ter certeza se a reposição hormonal está adequada, que muitas vezes o paciente começa a tomar hormônio e nunca mais faz um controle, né? Ele tem que fazer o controle da recidiva. Então, usando a tireoglobulina, usando o ultrassom, porque existe lá os 4, 6, 8% de pacientes que vão recidivar no pescoço e que vão necessitar de uma segunda operação. Perfeito. Eu só acho que a gente abordou tudo, falamos de nódulos benignos, falamos de nódulos malignos, falamos como é que trata o benigno e acompanha, como tratamos o maligno e que é uma situação boa, é uma cirurgia de anos, já bem estabelecida e que o paciente pode ficar tranquilo que tem gente boa operando. Mais alguma coisa que você queira falar? Acho que não, acho que... Falamos tudo? Acho que nós falamos tudo. Acho que o paciente não tem que se preocupar com... Existem tantas pessoas bem formadas em São Paulo, né? Eu acho que a principal coisa é você conhecer o seu cirurgião. O endócrino é conhecer o cirurgião para quem ele encaminha o paciente, né? É quem manda geralmente o paciente para a gente. E que o paciente pode ficar tranquilo, normalmente de bom prognóstico. Acredite no seu cirurgião, por favor. Não procure o Google ou o Yahoo, vá ouvir uma outra opinião se você ficou com alguma dúvida e o tratamento é adequado e você vai ficar muito bem o resto da sua vida. Maravilha, obrigado então, Celso, por ter vindo aqui com a gente.